Olá a todos, meu nome é Diego Arnelas Guzmão, sou procurador federal, estou atualmente em exercício na Procuradoria Regional da ANSS no Rio de Janeiro e quero aproveitar o ensejo para agradecer à Escola da AGU pelo convite para nós conversarmos brevemente sobre as alterações trazidas pela medida provisória 932, de 31 de março de 2020. Essa medida provisória ela trata da redução dos valores das contribuições para o Sistema S. A MP ela faz parte de um conjunto de atos normativos voltados para conter os efeitos econômicos da pandemia do Covid-19, que está realmente sendo um desafio muito grande para todos nós e em especial para o Brasil. Por força da medida provisória 932, as alíquotas de contribuição das entidades do Sistema S incidentes sobre folhas de pagamento foram reduzidas em 50%, de forma excepcional, no período de 1º de abril até 31 de junho de 2020. Como sabemos, o Sistema S é um termo que define um conjunto de organizações, de entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, além de terem seu nome indicados todos eles iniciados pela letra S, tendo raízes comuns e características organizacionais similares. São conhecidos por todos nós há muitos anos. O Senai, o Sesc, o SESI, Senac, Senar, enfim. Então, o que nós podemos afirmar? Que os serviços sociais autônomos, eles são patrocinados basicamente por recursos recolhidos pelo próprio setor produtivo beneficiado. E eles ostentam a natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a administração pública, embora colaborem com ela na execução das atividades de relevante significado social. A questão que se coloca, colegas, se diz respeito à revisão dos contratos administrativos em razão da alteração da carga tributária, tendo como base normativa o parágrafo 5º do artigo 65 da Lei 8666, de 1993, conhecida Lei Geral de Licitações e Contratos. No parágrafo 5º do artigo 65 da Lei 8666, consta que qualquer alteração da carga tributária ou dos encargos legais que repercutam nos preços contratados permite a revisão da equação econômico-financeira, não sendo cabível incluir elementos estranhos para lhe restringir o alcance. O que nós queremos dizer com isso? A Lei 8666 trouxe no seu artigo 65 as formas de reequilíbrio econômico-financeiro. O mais conhecido de todos é o reequilíbrio por força de área extraordinária, no artigo 65, 2D, que adotou várias teorias da imprevisão. Várias teorias da imprevisão constam ali. Então, o que é necessário? Que os eventos sejam imprevisíveis, incalculáveis, decorrentes de uma área extraordinária, de um evento extraordinário e extracontratual. Essa é a regra geral do artigo 65, 2D. Ao passo que, no parágrafo 5º do artigo 65, não é exigido nada disso. É exigido tão somente o quê? A alteração da base do contrato. Aquela alteração anterior feita na equação econômico-financeira por um evento posterior, que no caso é a alteração da carga tributária, isso por si só já legitima o reequilíbrio econômico-financeiro. Não se leva em conta, mas tinha como prever o tributo, não, isso não entra nessa discussão. O parágrafo 5º, ele é especial em relação à regra do artigo 65, 2, a linha D da Lei 8666. Então, o que acontece, colegas? A revisão dos contratos administrativos, elas devem ser feitas por termo aditivo, pois caracterizam o quê? Uma alteração do contrato. Assim, cabe alertar que deve ser providenciado termo aditivo para disciplinar os efeitos futuros do contrato. Ou seja, uma vez entrada em vigor a medida provisória 932, que foi em 1º de abril de 2020, a partir daquele momento já deve ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro. O reequilíbrio econômico-financeiro deve ser avaliado o impacto da alteração da carga tributária e no contrato administrativo.
para com isso gerar o quê? Um termo aditivo. Necessariamente terá que ser efetuado um termo aditivo. E levando-se em conta, colegas, que os termos aditivos eles não podem ter efeitos retroativos, mas apenas o quê? Prospectivos, e considerando que a redução das alíquotas estão valendo desde 1º de abril, não resta alternativa senão a glosa das faturas para o período que preceder a formalização do termo aditivo. Ou seja, se nós temos um período em que, apesar de ter já havido alteração da carga tributária, não houve alteração contratual por termo aditivo, será obrigatório fazer a glosa. A glosa do valor vai ser obrigatória. A partir do momento que nós tivermos o termo aditivo, o contrato ele for alterado para incorporar os novos valores, aí sim, nós vamos respeitar os efeitos do termo aditivo. Mas jamais este termo aditivo poderá ser feito com efeitos retroativos. Então, o que acontece? Como o termo aditivo ele trata de uma situação transitória, é possível que não é necessário que haja um novo termo aditivo quando essa situação transitória passar. O que acontece? O termo aditivo ele vai prever a alíquota vai viger de 1º de abril a 30 de junho. Durante esse período, vai ser respeitada essa alíquota. Passado esse período, voltam os valores anteriores. Para isso, não será necessário novo termo aditivo. Basta que conste expressamente no termo aditivo com base na MP 932 o período da alíquota. Feito isso, não será necessário um segundo termo aditivo, já que a redução irá valer apenas até 30 de junho. Entendo que, independentemente do tipo de tratamento de risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, se com conta depósito vinculada bloqueada para a movimentação ou se com opção pelo pagamento pelo fato gerador, a glosa se aplica para o período em que preceder a formalização do termo aditivo. Isso sempre vai acontecer. Não há possibilidade de termo aditivo retroativo. Vamos deixar isso muito claro. Então, o fato da administração ter adotado a opção pelo pagamento pelo fato gerador não lhe dá suporte jurídico por si só para a realização de futura glosa, já que, como dito atrás, o caso é de alteração contratual, o que demanda formalização de termo aditivo ao contrato. No entanto, caso seja inviável ao gestor, isso aí seria uma situação realmente excepcional, em virtude de todas as dificuldades causadas pela pandemia, de adotar as providências acima antes do dia 30 de junho, pode acontecer que o gestor realmente está numa situação muito complicada, o trabalho remoto dificultou muito a gestão dos contratos, pode acontecer, né? Resta ainda a opção de proceder aos reajustes necessários no momento da repactuação ou renovação contratual. E nos casos dos contratos em vias de encerramento, proceder às devidas adequações no momento da quitação da última parcela, essa por glosa. Ou seja, não teve jeito, né? A coisa ali ficou fora de controle, o gestor do contrato ele não conseguiu fazer a gestão do contrato ali por circunstâncias que alheias à vontade dele, em razão da pandemia. O que cabe a ele fazer? Ótimo, não deu jeito. No momento que houver o pedido de repactação ou de reajuste, fazer os devidos acertos. E, se o contrato estiver encerrando, fazer a glosa. Não podemos esquecer, colegas, que essa discussão assim foi levada aos tribunais. Isso não ficou, obviamente, as entidades do Sistema S não gostaram nada de ter sua alíquota reduzida em 50%, as alíquotas da sua contribuição. Então, entidades do Distrito Federal ingressaram com ação perante a Justiça Federal do DF, do Distrito Federal, tendo obtido liminar perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por meio da suspensão de segurança número 5381, suspendeu os efeitos, cassou a decisão concessiva da liminar que suspendia a redução da alíquota. A argumentação foi de que a liminar ela acarretava grave dano à ordem econômica, com potencial de abalar o conjunto de esforços para enfrentar
os impactos causados pelo coronavírus na economia, em especial em relação à preservação de empregos. Esse que é o grande motivo da medida provisória 982, tentar preservar empregos que estão em risco considerando a paralisação das atividades econômicas. Com a redução da carga tributária, facilita-se a manutenção dos empregos e a existência das empresas. Espero ter ajudado aqui nesse nosso bate-papo sobre essa novidade e até um próximo momento. Forte abraço!